vai fazer interferência, isso vai ter o risco maior de vegetação, que diminui a concentração do anticoncepcional, né? Outros medicamentos. Então, a gente tem que olhar para essa população. E essa população pediátrica, tem pediatra aqui? Tem. Opa! Então, e essa população é uma população que também tem que estar preocupada. Então, é uma população também que, às vezes, como é que eu vou dar um medicamento? Como é que eu vou dar uma cápsula de itraconazol desse tamanho? A gente tem que olhar para essa população, que medicamento é de melhor escolha para eu tratar? Como que eu vou fazer o diagnóstico? Como vocês que são pediatras, como é que eu vou fazer uma biópsia naquela criança que é um terror, né? Pegar uma criança de 5, 6 anos de idade. Não, só vou dar uma injeçãozinha aqui, não. Meu filho, não convence. Vocês podem ter o poder de convencer, eu não tenho. Não dá para fazer isso. Então, assim, você tem que fazer o diagnóstico, você tem que olhar um outro tratamento para essa população. Tá? Então, isso é super importante. Próximo. E aqui é um trabalho que a gente fez recente, que esse aqui é um dado bem interessante, que é em relação à sazonalidade da esporoclicose, correlacionando com a média de temperatura e com a concentração de chuvas. Né? Então, quando aumenta 1 grau, né, você tem uma diminuição do grau de temperatura, você teve uma diminuição dos casos de esporoclicose humana. O que isso tem essa relação? Talvez isso tenha interferência com o cio do gato, né? Com o período do cio do gato. Talvez isso tenha interferência. Isso são suposições que a gente precisa comprovar melhor. Isso é um dado interessante que a gente pode ver, por exemplo, no município de Itacoaquecetuba, trabalha isso. Né? Quando é que eu tenho a maior prevalência de infecção? Quando é que eu tenho maior confirmação de casos ou não tem sazonalidade nenhuma? Ou é o ano todo a gente fazer diagnóstico de 200 casos? Ou será que eu tenho períodos que eu tenho maior número de casos, depois cai, depois aumenta o número de casos? Então, esse é um olhar que é uma informação relevante, né? Mas é uma informação também que ainda está muito frágil para a gente ter alguma confirmação. A gente precisa de dados maiores para ter essa confirmação. Próximo. Então, esse aqui é o resultado desse trabalho, que foi feito junto com o pessoal lá do Adolfo Lutz, né? Por caso do nível, ele correlacionou, então, o aumento de 1 grau na temperatura está associado com uma redução de 14,24% do número de casos de esporoclicose humana. Então, pode ser que isso tenha relação ou não. A gente precisa identificar melhor essa situação. Próximo. E aqui, eu trouxe do município de São Paulo, olha só, né? Quando a gente olha a distribuição de casos de esporoclicose em relação à faixa etária e ao sexo, né? Se eu olho para cá, esse aqui é masculino, esse aqui é feminino. Quando eu olho aqui de menos de 1 ano de idade, fica semelhante nos dois, no sexo masculino e no sexo feminino. 1 a 4 anos já começa a ter um número de casos no sexo nas mulheres. Né? De 5 a 9 anos, praticamente igual. Mas olha para cá essa diferença aqui. Quando a gente olha essa faixa etária aqui, de 21 até 60 anos de idade, é muito mais prevalente no sexo feminino, nas mulheres, do que nos homens. Né? Muito, muito maior. E aqui em cima também ainda permanece 61 a 70 anos, 71 a 80 anos. Então, as mulheres estão muito mais propensas, né, a desenvolverem esporoclicose. Por quê? Provavelmente por serem maiores cuidadoras dos animais doentes. São elas que estão mais expostas à infecção pelo Esporoclicose brasileirensis. Não tem relação, pelo menos efetivamente a gente não tem relação causal com questão hormonal, como a gente tem na paracoccidioidomicose, e o estrógeno ele impede a transformação da levedurina em série. Você tem um menor número de casos de paracoccidioidomicose em mulheres na faixa etária que vai após a menacne até antes da menopausa. Isso a gente não vê. Se a gente for ver, a gente vê o contrário aqui. A gente vê que a maior prevalência é nas mulheres nessa faixa etária, nesse período, né, que é o período de fertilidade feminina. Então, isso está relacionado provavelmente com maior exposição das mulheres a esses gatos contaminados. O próximo. Outro problema que a gente tem que olhar, né? A gente está olhando a doença como um todo, a gente tem que ver a doença não só no contexto
da atenção primária à saúde, aquele caso que é um caso de um paciente que teve contato com um gato, fez ou teve uma arranhadura ou uma mordedura, ou mesmo contato sem ter uma lesão, né, explícita de arranhadura ou mordedura, que ele desenvolveu uma lesão pequena, ele vai lá na minha unidade básica de saúde, eu trato aquele paciente, eu faço o diagnóstico, trato o medicamento bioral legal. A gente tem que começar a olhar também uma doença como um problema de atenção secundária e atenção terciária, que são esses pacientes que vão aumentar o número de hospitalizações, principalmente quando a gente pega populações de imunossuprimidos, populações de idosos, né? Pessoas que estão fazendo diagnóstico tardiamente, pessoas que têm comorbidades super importantes. A gente está com uma senhora lá, que ela estava 8 meses tratando num serviço, tratando o itraconazol e não respondeu ao tratamento. Era uma senhora de 72 anos, sendo cuidada pela irmã de 76 anos. O que eu faço? A mulher com uma lesão cada vez pior, estendendo. Eu disse, vamos internar. A gente internou e começou a tratar com fotericina na B. Aí estão me mandando, mesmo mandando as fotos, eu fico acompanhando, a paciente está respondendo ao tratamento. Então, a gente tem que ter esse olhar e tem que ter uma estrutura para que a nossa região, o meu município, no caso de Itaquaquecetuba, tenha uma referência para a internação dos casos que necessitam. Obrigatoriamente tem que ser, não, mas a gente tem que ter uma referência. Né? Então, isso é importante a gente olhar isso num contexto, essa doença num contexto do Sistema Único de Saúde, onde eu possa ter uma referência para internar os meus casos que tiverem indicação de fazer. Internação que tiver necessidade de fazer um tratamento endovenoso. Ou uma referência terciária que possa dizer, olha, esse caso precisa internar, esse caso não necessariamente precisa internar. Eu acho que é isso que é o funcionamento adequado do sujeito. Vocês podem me perguntar, por favor, interrompa, porque eu falo muito. Só que eu estou falando uma coisa hoje, eu falo muito. Por favor, posso interromper, se quiser dar um tempo, tá? Fica à vontade. Tá. O próximo, a gente está pela epidemiologia, imagina. A gente vai lá. Quando a gente começa a ver, né, essa coisa das espécies, então, quem estudou no passado era esporofite. Pronto. Era Schenck, era a única espécie que a gente tinha. Quando a gente começa a ver, e aí baseado em estrutura, ensinos em trabalhos de biologia molecular, a gente começa a identificar outras espécies diferentes. Então a gente tem o que a gente chama do clado clínico, né, que são aquelas espécies que vão causar doença humana. Então nós temos, por exemplo, o brasiliensis, que causa doença felina, que causa doença humana. A gente tem o Schenck, que causa doença humana. A gente tem globosa, que causa doença humana. A gente tem o Lurier, que causa doença humana. E tem todos esses aqui, né, que são clados ambientais, que não causam doença humana até o momento que a gente saiba. Como, por exemplo, a Stenoceras, a Gossipino, que são espécies de esporotriques que a gente encontra no ambiente, mas que não estão relacionados ainda com doença humana. E a gente tem umas outras espécies, como chilensis e mexicana, que também causam doença humana, que são do clado ambiental. Né? Então, essa aqui é o clado clínico, essa aqui é o clado ambiental. Então, isso é super importante porque a gente tem espécies diferentes e que essas espécies diferentes podem responder diferentemente ao tratamento. E quando a gente vê a distribuição mundial das espécies, isso aqui é um dado muito legal, bem interessante para a gente. Se a gente olhar aqui do Sporotrichia Schenck, ele está em todo mundo. Né? Você vai encontrar Sporotrichia Schenck em qualquer região que tiver esporotricose autóctone. Quando a gente olha o Sporotrichis globosa, ele também é uma espécie que está de distribuição mundial. São duas espécies que estão muito relacionadas com a transmissão clássica, que é aquela de inoculação por contato com solo, contaminado, com madeira. Esse é o clado clássico, o Schenck e o globosa. A gente tem aqui na Ásia uma espécie chamada Sporotrichis luriei, que nós não temos circulando aqui no Brasil. E temos brasilienses, toda a América Latina, principalmente aqui no Brasil. Então, essas são as espécies de maior importância que a gente tem. Se a gente for olhar para o Brasil, nós temos 3 espécies circulantes.
Schenck e globosa, que são de transmissão clássica, aquele caso de transmissão mental, e o brasiliensis, que é de transmissão zoonótica. Isso tem importância? Tem, porque quando a gente vai olhar para a resposta ao tratamento, o Sporotrix Schenck, por exemplo, ele responde bem ao tratamento com itraconazol, com iodeto de potássio. O globosa já não responde muito bem ao tratamento com itraconazol. Já o brasiliensis responde bem ao tratamento com itraconazol, com terpinafina e com iodeto de potássio. Então isso também é legal, a gente ter uma ideia do que pode estar ocorrendo. Não que eu vou identificar todos os, como eu falei para vocês, não é necessário, não é obrigatório dizer que todas as espécies que eu estou detectando ali são X. Não, não é isso. Tá? Mas se eu começo a ter o caso que é suspeita de esporotricose, fiz a confirmação diagnóstica, não está respondendo adequadamente ao tratamento, eu tenho que pensar, será que isso é resistência? Será que é uma outra espécie que não responde? Deixa eu voltar aqui na epidemiologia. Esse paciente ele tinha contato realmente com gato, ele tratava com plantas. Vou mostrar uns casos para vocês completamente diferentes. E aí, quando a gente vê em relação ao fungo, né, na verdade é isso. O agente etiológico são essas várias espécies do Sporotrix. Ele é um fungo termodimórfico, né? Quando ele está na temperatura de 25 a 30 graus, ele tem a estrutura filamentosa, micélio, 36 a 37 graus, ele se transforma em levedura. E, com certeza, o brasiliensis tem maior virulência. Isso aqui é o que a gente encontra, né, na cultura. Não sei se alguém de vocês já viu cultura de fungo. A gente começa, ele é um fungo que ele começa a ficar escurecido a sua cultura por causa de melanina. Tá? E a gente pode detectar, olha aqui, ó, isso aqui é em biópsia. Isso aqui é uma coloração que dá para detectar o fungo. E aqui é como ele cresce. Olha que bonitinho, parece uva, né? É uma bicha danada, né? Vai causar lesão na gente. Então, o que a gente sabe da estrutura desse fungo hoje, principalmente no Sporotrix brasiliensis, que ele tem um crescimento muito mais rápido quando eu boto o meio de cultura. O Schenck, a gente esperava até 4 semanas, hoje o Sporotrix brasiliensis, por uma semana, o fungo já cresceu bastante no meio de cultura, a gente consegue já dizer que é Sporotrix. Pela cultura, não posso dizer qual é a espécie, tá, gente? Se algum laboratório mandar para vocês o diagnóstico dizendo que é Sporotrix brasiliensis na cultura, jogue fora o resultado. Não é verdade. Você pode dizer que é Sporotrix SP. Você não pode dizer que é Sporotrix brasiliensis, a não ser que ele faça biologia molecular, a não ser que ele faça um auditófilo para identificar a espécie. Se não. Tá? Ele tem que mandar como Sporotrix para a gente. Próximo. Então, essa aqui é a transmissão clássica, né? Que é aquela inoculação traumática, ou abrasão da pele em contato com plantas, matéria orgânica, que a gente tem classicamente, né? Está muito relacionado a profissionais, jardineiros, agricultores, trabalhadores florestais, floristas e horticultores, e aí a gente tem a mudança, né, a partir dos anos 90, para uma transmissão zoonótica, que principalmente ela se falava muito em transmissão relacionada à arranhadura e mordedura de gato. Né? Quando a gente publicou aquele trabalho, lá da Amanda, que tem em 2022, a gente começou a ver que alguns pacientes relatavam que não tinham mordedura nem arranhadura. Bom, a gente vai estar discutindo outra coisa diferente. Então, os referis, os revisores dos aplicativos, questionaram muito isso. Mas não tem. Mas como é que a gente vai falar? O paciente relatava que não tinha tido, mas tinha contato com o gato. Tinha contato, por exemplo, o gato dormia ao lado, o gato ficava no sofá. Né? E a gente começou depois a testar o trabalho disso aí, que ali também fica muito fundo. Então tem uma inoculação. Talvez uma microlesão, né? Pode ter inoculação no fim. E a gente tem um caso clássico, que era uma paciente nossa, lá do Emílio, que ela veio com uma lesão aqui. Ó. A lesão dela era bem. Acho que ela tem uma foto aqui da lesão dela. E ela disse, mas senhora, não, eu ia para o veterinário para cuidar do meu gato, eu carregava o gato assim. O gato todo ferido, e ela botava o gatinho e o gatinho deitava aqui em cima dela. Ela fez uma classe nessa lesão bem aqui no tórax, no dorso anterior. Então, isso é uma mudança de perfil e a gente começou a ter um risco maior, que não era mais aqueles trabalhadores
de jardinagem, não era aqueles trabalhadores de agricultura. Começou a ter o risco muito maior, por exemplo, para os profissionais veterinários. Eu acompanhei um caso na UBS Parmeira que também ficou muito assim aberto, porque o paciente não teve contato com nenhum animal, porém a profissão dele era limpar ar-condicionado. E aí ele ficou fazendo um longo tempo de tratamento e ele acha que foi devido a isso, não sei se... E isso pode até ser, isso é interessante, isso é super importante, porque a gente vai ver o aspecto epidemiológico, né? E às vezes pode ser uma espécie que não é a brasiliensis, às vezes pode ser globosa, que a gente vê. Ele trabalhava aqui na Grande São Paulo mesmo, uma grande empresa de isso a gente pode ter, ar-condicionado. isso pode acontecer. Então esse dado é super importante, muito bom. É muito bom porque a gente começa a enxergar nos nossos pacientes essas diferenças, né? Tem aqueles, são aqueles que classicamente que, eu tinha contato com o gato estava doente. Já chega até contando história pra gente. O gato estava com esporotricose, eu levei o veterinário, fui lá, confirmou o diagnóstico, depois eu tive essas lesões aqui, né? Isso é o clássico que a gente vê hoje em dia. Mas a gente pode ter essas situações. E a gente tem que pensar que pode ser uma outra espécie de esporotricose, que se não tiver respondendo adequadamente àquele tratamento que a gente faz, a gente tem que desconfiar. Será que não pode ser outra coisa? Outra espécie? Muito bem. Para saber qual espécie, só tem ou você faz a cultura, né? Depois da cultura você faz um método de biologia molecular, que faz uma reação em cadeia da polimerase. A gente tem um gene, que a gente chama calmodulina, que é um gene do esporotrix, e lá eu consigo diferenciar pelo tamanho da banda e pela sequência. Lembra daquele ACTG? Que é a adenina, guanina, citosina e timidina, que é o que forma a dupla hélice do DNA. Né? Aquele pedacinho eu consigo identificar, olha, tais espécies nessa posição X tem um A, tais espécies nessa posição X tem um T, tais espécies nessa posição Y tem um G. Né? E aí eu consigo identificar que espécie é aquela, porque eu já tenho um banco de dados que a gente chama de INVEC, onde eu tenho um banco de dados. Ou usar uma outra coisa, que é uma técnica mais refinada, mais recente, que é a Malditorf, que a gente consegue identificar pelos picos lá, de espectrometria de massa, a gente consegue identificar que espécie tem. Isso a gente faz muito em pesquisa, tá? Na prática, não faz isso. Pode não responder adequadamente ao tratamento. Tem como a gente fazer se a gente manda para um lugar de referência, né, que aí a pessoa avalia. Foi o caso que a gente teve lá, por exemplo, uns casos que eram de globose e outros que eram não respondeu ao tratamento. Mandaram para a gente, poxa, como é que não está respondendo ao tratamento? Só 100% aqui responde, como é que esse não está respondendo? A gente fez uma biópsia, fizemos o PCR e identificamos e era globose nesse caso. Tá? Então tem que ter um local que tem estrutura para fazer isso, para identificar qual é a espécie. Logicamente que na prática, clínica, a gente não tem condições de fazer isso. E não é necessário. Primeiro que não é necessário na prática clínica a gente fazer isso. Nossa. Então, uma outra coisa super importante, gente, não existe transmissão entre humanos. Tá? Mesmo após o contato direto com a ferida ou com secreção do paciente. Ponto. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito medo. Não tem transmissão de humano para animais. Tá? E o alto risco de transmissão entre gatos, isso é uma coisa frequente factível. Sabe que o Vinícius e o Rafa, que são veterinários, não sei se tem mais veterinários aqui na sala, comumente o gato volta da rua e o pessoal diz, meu gato está com umas feridas, ele brigou na rua. Né? O responsável fala muito isso. O gato estava brigando na rua, era ferida de briga. Não era, né? Já era uma esporotricose. E eles têm, depois se vocês quiserem até falar um pouquinho, essa coisa do risco do gato, isso é super importante. A gente não pode trabalhar a esporotricose só como doença humana, só o humano. Não. Tem que olhar os dois, os três, na verdade. Né? Tem que ter alguém para trabalhar até com a parte ambiental. Mas é super importante para que as pessoas responsáveis e quem está na atenção primária entendam e conheçam esse ciclo de transmissão da doença, para alertar a população do seu território dessa possibilidade de seu gato estar doente. Olha, preste atenção no seu gato. Preste atenção no seu gato se tem alguma ferida. Aí eles começam a dizer,
tem uma feridinha e foi aumentando. Né? A gente vê, às vezes, uma lesão pequena, né? Porque isso, depois aquela coisa vai se expandindo para outras partes do gato. Então, isso é super importante a gente olhar. Porque entre eles vão ter risco de transmissão. Como eu falei, a mulher tinha 100 gatos na casa. Como é que os gatos ficam doentes? Todos, praticamente. Eles até desistiram de cantar. Aí chega lá, um dia está o gato sem uma pata já, porque faz amputação, né? Por causa da infecção, faz necrose, faz amputação, já está sem pata, sem nada, descuidando lá. Imagina que loucura é isso, mentalmente falando. O período de incubação ele será menor quanto maior for o nó. Claro, né? A gente vê claramente aqueles casos muito interessantes assim, casal, né? Então isso para a gente foi uma coisa que ficou muito marcante. Vem a mulher e o marido, né? No caso, em situações que a gente teve uns 4 casais. A mulher com uma lesão mais extensa, né? E o homem com uma lesão mais menor. Aí a gente pergunta, como é que foi? Não, o gato mordeu primeiro, me feriu primeiro, e depois quando meu marido foi pegar e o gato. O inóculo que foi na primeira arranhadura, na mordedura, foi muito maior do que na segunda mordedura, na segunda arranhadura. Então, o que acontece? Quanto maior o inóculo, menor será o período de incubação. Então, menos tempo para desenvolver a doença desde a inoculação do fungo na pele. Tá? Para lesões de pele, o que a gente costuma ver é média de 3 semanas. A gente tem relato de até 6 meses. Mas, no geral, a gente vê mais ou menos uma média de 3 semanas, pelo menos é o que chega para a gente. Tá? São 15, 21 dias de evolução para esses pacientes contando a história. A inoculação pelo fungo é rara, pulmonar. A gente só viu imunossuprimido, em caso, muito raro a gente vê, mas pode ocorrer. Tá? E nessa população de imunossuprimidos, pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas que têm transplantados, pessoas que fazem uso de drogas imunossupressoras, eu posso ter formas mais graves da esporotricose. E, eventualmente, pode ter cura espontânea. Próximo. Então, você quer só comprometimento dos felinos, eu nem me atrevo a falar perto de veterinários aqui, né? É só para a gente trazer uma amostra de como as lesões podem aparecer nesses animais, às vezes uma pequena lesão, como ali na letra D, mas umas lesões extensas como na A, na B e na C, né? E aí é muito cheio de fungo, né? A carga fúngica nesses animais na patinha, né? Nas unhas, é enorme, na cavidade oral é absurdamente elevada. Nossa. Então, quando a gente pensa na doença humana, a clássica que a gente tem é uma doença cutânea linfática. É uma lesão ulcerada, onde a gente tem uns nódulos subcutâneos, a gente vai ver um monte de fotos aqui. Essa é a clássica que a gente tem. Mas existem outras formas clínicas da esporotricose que não são muito discutidas, né? A cutânea fixa, que a gente acha que a cutânea fixa, na verdade, é uma lesão inicial de uma cutânea linfática, que aquele paciente ainda não evoluiu ou a carga fúngica não foi tão grande para ele fazer um ponto de inflamar, ou cada um responde de uma forma diferente. A gente está fazendo um estudo agora de proteômica de lesão para saber se as lesões de quem tem cutânea linfática e de quem tem cutânea fixa, se tem alguma coisa de diferente nessas lesões. Nós não sabemos efetivamente se isso é diferente ou não. A gente pode ter inoculações múltiplas, né? Paciente que foi arranhado ou mordido em locais diferentes, mas a gente pode ter comprometimento ocular, nasal ou em outras regiões. Ocular, gente, ocular. Isso não é infrequente. Tem uma chamada síndrome óculo, quer dizer que toda dor articular que o paciente tem com esporotricose é uma osteomielite. Não é verdade. É o contrário. É um número muito pequeno de pacientes que vai se contaminar com esporotrix brasiliensis e vai fazer uma osteomielite. Opa, está chegando a coisa boa aqui, gente. Lá. A gente pode ter comprometimento sistêmico. É muito raro a gente ver somente imunossuprimidos com comprometimento cutâneo mucoso, osteoarticular, pulmonar, neurológico. E tem uma coisa super interessante, chamada síndrome imunorreativa, as lesões imunorreativas. O que é isso? São pacientes que se infectam pelo esporotrix, fazem um eritema nodoso,
os dermatologistas sabem bem melhor do que eu, ou fazem eritema multiforme e faz artralgia, como as lesões cutâneas, que faz uma síndrome que eles chamam síndrome de Sweet. Então, essas formas imunorreativas, além de eu dar um tratamento profundo, eu também tenho que dar um tratamento para essas síndromes imunorreativas. Em algumas situações eu tenho que usar corticoterapia associada. Tá? Então, essas são as formas que a gente tem diferentes de esporotricose. Eu brinco que a gente vai estar tentando descrever uma síndrome que a gente chama síndrome, a gente está querendo chamar síndrome de São Paulo, para ser mais democrático, né? Que é o paciente que tem um ponto de inoculação do fungo, tem artrite reacional e tem manifestações de ou do eritema nodoso ou do eritema multiforme. Tá? Então, isso é casos que nós temos descritos, a gente está encontrando isso lá na instituição. Então, isso não dá para a gente afastar. Tá? Às vezes, muitas das vezes, chega só com eritema nodoso ou com eritema multiforme e aí vai para o dermatologista. E às vezes o dermatologista não está capacitado, muitos dermatologistas, não estou falando mal de profissão nenhuma, mas muitos dermatologistas não estão capacitados para pensar no diagnóstico de esporotricose. Isso é muito frequente, às vezes está tratando muito tempo com pomada ou com outro medicamento e não está pensando na esporotricose naquela situação. Então aqui a gente fala um pouquinho das formas clínicas, né? Quando quiser preparar para comer, para, tá? Então a gente tem uma forma cutânea fixa ou cutânea localizada. Olha só, isso aqui é uma lesão de esporotricose. É uma loucura para a gente fazer um diagnóstico, né? Muito difícil. Olha aqui essa lesão de esporotricose. Olha essa lesão aqui no dedinho dessa mulher aqui. Olha essa aqui. Isso para mim, se a gente olha, a primeira coisa que a gente olha é coisa. Eu nunca pensaria em esporotricose nesse caso. É lógico que a gente amarrou o vínculo epidemiológico com a evolução clínica da doença. A gente fez biópsia e fez confirmação. Tá? Mas não dá para a gente achar que a gente vai ter forma esporotricose somente a forma cutânea linfática. Próximo. E aqui é a mais clássica. Isso aqui todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Então, essa lesão, o paciente tem um ponto de inoculação e faz um nódulo estruturante. Mas olha às vezes como o paciente chega. Né? Olha como o paciente chega já. Rapaz. Provavelmente é mais tempo de evolução da doença do que aquela primeira. Ou menos um na primeira. Não sei. Ou resposta do hospedeiro diferente na primeira e na segunda. Do local. Aquelas lesões quase não tem dor. Agora, essas aqui são muito dolorosas. Tem pacientes, por exemplo, que a gente tem que manusear a dor, né, e dar drogas analgésicas mais potentes, né, usar paracetamol associado com codeína, ou até um pouco mais, tratamento mais intenso, que isso pode ocorrer. Tá? Gabapentina pode fazer. Então isso aqui é aquela forma clássica, que é uma lesão no local de inoculação e é o surgimento de nódulos ascendentes no trajeto linfático. Então é uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar. Às vezes o paciente começa a tratar e aquelas lesões começam a aumentar. Não se apavore. Nem deixe o paciente se apavorar. Isso pode ocorrer porque é uma reação local que quando você está dando medicamento, né, você está matando muito fungo, você tem uma reação inflamatória, libera muitas citocinas pró-inflamatórias no local e aquela lesão inicialmente pode ficar mais exacerbada. Não sei se você já ouviu falar em reação paradoxal, né, que isso a gente vê muito na tuberculose, isso pode ocorrer também nessas situações. Tá? Aqueles nódulos fisturizam, libera a secreção, o paciente fica desesperado, mas fique calmo, fique tranquilo, que aquilo às vezes é evolução natural durante o tratamento, tá? Você falou um pouco sobre a patologia de cidade, né, geral, sobre a mortalidade, que é biologia. Em relação à infectividade, porque tem um caso, né, só para ilustrar, que a paciente tinha um gato, teve um diagnóstico, e aí ela queria ser tratada mesmo ela não teve nenhum sintomas. Tá. Mesmo ela não decidiu nada, passou por médico, passou até dermato, mas ela queria um tratamento só pelo fato De ter contato com o gato. seria algo mais ou menos
Sim, não existe quimoprofilaxia para esporopicose. Não existe. Você só trata doença. Só trata se tiver manifestação clínica. Se eu for fazer um inquérito sorológico numa população onde tem uma ocorrência de esporopicose, pode ser que encontre muita gente que tem anticorpos contra esporotrípes. A gente tem por espontâneo, a gente não sabe por que acontece isso. Pessoas que, na verdade, se inocularam, foram inoculados com esporotrípes, fizeram uma lesão pequenininha e curaram. O que acontece com aquele paciente? Aquilo ali é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? É ouro. O que aquele paciente tem que ele consegue controlar a infecção fúngica? É o que a gente está trabalhando com outro grupo na questão de busca de vacina para esporopicose. Acho que isso não vai conseguir, tá, gente? Mas a gente tem que tentar, né? Tem que tentar identificar o que está relacionado, se é resposta celular. Então, nesses casos, nem todo mundo que vai se infectar vai adoecer. Esse é o primeiro ponto. Tá? Isso vai depender do inóculo, vai depender da resposta do imune do hospedeiro, né? vai depender de como ocorreu, de como foi esse contato, se foi uma mordedura, uma arranhadura, ou se foi um contato. Tá? Isso tudo vai influenciar. E para a gente tratar, a gente só trata se tiver lesão. Contato, não. Se teve contato, não. Você não trata desses casos. Tá? É diferente, por exemplo, como algumas pessoas advogam de fazer profilaxia para pacientes que tiveram contato com carrapato numa área de transmissão de febre maculosa. É outra caso. Tá? Então, a doença que a gente vê que a mortalidade é muito baixa. Sim. Assim, você não tem necessidade de fazer profilaxia para esses casos. Não existe profilaxia. Doente, você trata. Não doente, você não trata. Podemos continuar? Tranquilo. Querem parar um pouquinho?